Deputado Adriano. Esse é o desafio que temos pela frente, né? Sim. Deputado Adriano. Ladislau, já que o Jorge está querendo te motivar a falar da China, toda vez que eu associo o trabalho urbano na China, trabalho produtivo, eu tenho uma ideia, não sei se é falsa, se é correta, do trabalho escravo, né? Esse documentário China Blue é uma coisa impressionante. E aqui no Brasil, nós começamos a ver na área da confecção essas grandes multinacionais, a Zara principalmente, né? Que leva a precarização do trabalho a níveis absurdos, né? Então, essa questão da precarização começou no Japão, né? Antes da Segunda Guerra, e acho depois evoluiu para toda a Ásia. E na China, essa precarização, como você vê esse modelo chinês, né? Que o salário mínimo deles é muito inferior às regras dos sindicatos, do trabalho, do respeito às organizações do trabalho. Mas toda vez a China é colocada como exemplo, como paradigma, né? Para resolver problemas, desde a lei do filho único. Como você vê isso? Olha, eu passei várias semanas na China, minha terceira visita, né? O que eu recomendo é não simplificar a China, né? Porque as pessoas resolvem, como conhecem pouco, dizem, não, é uma ditadura, ou é uma tragédia em termos salariais, ou é uma tragédia em termos ambientais, ou é um modelo, enfim. Não há simplificação. É um continente, né? É 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, imensas diferenças regionais, né? Um processo extremamente dinâmico de urbanização. Agora, inclusive tensões nacionais muito significativas, o que explica a manutenção de um Estado forte. Eles têm um extremo medo da ruptura, né? Como a União Soviética se desarticulou nos seus antigos estados, né? Então, a preocupação na China é muito grande. Agora, a China, o fato foi mencionado aqui, cerca de 80% da redução de pobreza no planeta se deve aos esforços dos chineses. De longe, o maior sucesso, né? Eles têm um governo pequeno e a aplicação das políticas é extremamente descentralizada. O que dá uma eficiência de gestão é o modelo rigorosamente inverso da União Soviética, onde tudo era controlado pelo Estado Central, coisa do gênero. Agora, o impacto prático é que, quando eles, em 2007, tiveram aquelas inundações e as tragédias, né, eles decidiram, vão proibir corte de árvore e generaliza a arborização. Por onde eu andava, eu encontrava árvores, enfim, com aquelas estacas de apoio, você vê que foi recém-transplantadas, aos zilhões, entende? E quando cada chinês planta 10 árvores, isso aqui vai embora, né? Agora, te permite, por exemplo, uma racionalidade de organização urbana, que você vê, pega uma cidade como Xangai, né, com 420 quilômetros. Você vai falar sobre isso ainda no programa de hoje, professor. Aliás, eu gostaria de provocá-lo, inclusive sobre um artigo que o senhor, que está à disposição no seu blog, em que o senhor fala do tempo, que é o tema do nosso programa de hoje. O tempo é a qualidade de vida. O tempo é o nosso principal recurso não renovável. O seu desperdício por nós mesmos ou por terceiros é monumental. Todos sabemos que tempo é dinheiro, mas poucos pensam nessa comparação. O tempo é o tempo da nossa vida. Quer dizer, o dinheiro perdido pode ser recuperado, mas a vida não se recupera. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Aliás, eu gostaria que o senhor ouvisse a pergunta do deputado Carlos Gianazzi, que tem muito a ver com a questão do tempo e o capitalismo dos dias de hoje. Vamos ouvir o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Professor, de que forma que o capitalismo transformou o tempo em dinheiro ou em mercadoria? Como que o senhor vê o tempo dentro do sistema capitalista, dentro da nossa modernidade ou na pós-modernidade? Olha, deixa eu dizer primeiro que insistir nessa importância do tempo da nossa vida, né? O paulistano perde 2 horas e 43 minutos por dia no trânsito. Não está trabalhando, não está descansando, não está com os filhos,
né? Não está em lazer? Está emitindo dióxido de carbono, enfim, né? Por que temos essa situação? Voltando ao exemplo da China, puseram 420 quilômetros de metrô em Xangai. É a mesma coisa nas outras grandes capitais. Resultado, aquele fluxo diário de milhões de pessoas estão no triângulo entre casa, escola e trabalho, todo mundo mais ou menos na mesma hora, mais ou menos com a mesma direção, ele é chupado para transporte coletivo, o que libera o tempo das pessoas, né? Porque o transporte coletivo é muito mais rápido, e aí o carro anda à vontade na rua. Você mudou radicalmente o sistema. Por que nós temos em São Paulo 74 quilômetros de metrô? Que o nosso metrô começou antes, hein, professor? O nosso metrô começou em 74, o de Xangai em 95. É de ontem. E eles têm 420 quilômetros, né? Por que é tão atrasado? Porque, basicamente, nós temos uma política que é guiada por interesse das empreiteiras, né? E por interesse das montadoras. Então, vender carro, fazer pontes, viadutos, túneis, né? Se organizou as infraestruturas em função de interesses empresariais e não em função de interesses da qualidade de vida da cidade, né? Isso come o tempo das pessoas. Agora, eu trabalho numa pós-graduação em economia, administração, a gente ensina isso, por exemplo, como é que um banco calcula? O banco calcula o seguinte, a fila das pessoas que esperam frente ao guichê não custa nada. O funcionário atrás do guichê, esse sim custa, né? Então, vale a pena ele ter um pouco de fila, não demais, senão o pessoal vai buscar outro banco, né? Mas como os outros bancos também têm, daqui a pouco, isso se chama, em termos técnicos, externalização de custos, né? Você joga para o cidadão, né? Você pode, frequentemente, você faz uma compra, te dizem que vão entregar a compra, você fica feliz, diz, quando é que vem, dizem o horário comercial, como se tivesse o tempo todo para ficar sentado o dia inteiro esperando que chegue, né? Então, são diversas formas de apropriação do tempo pela área econômica, né? Sem pensar que o tempo da pessoa fora da estrutura econômica também tem valor. E como tem valor? É o tempo da nossa vida, né? Sim. Deputado Adriano Diogo, ainda sobre a questão do tempo, o artigo está nas mãos do deputado Adriano Diogo aqui. Não, você é uma pessoa que tem muito tempo que está na luta, né, Ladislau? Fez a resistência à ditadura e montou um país, a Guiné-Bissau. E uma das coisas daquelas experiências que eu mais fiquei impressionado é que os colonialistas portugueses, já que é para falar do tempo, dessa abordagem do tempo, fazia com que as provas de avaliação fossem no tempo da colheita do arroz. E vocês analisaram essas questões para introduzir todo o sistema. Eu queria que você falasse um pouco sobre a apropriação do tempo pelos africanos, a visão das tribos, como que foi esse período do colonialismo português na Guiné-Bissau e essa questão do tempo, que era tão importante para eles. Olha, deixa eu dar um exemplo prático, né? Bissau, que é a capital, é uma cidade média. Nós mudamos o horário de trabalho. Em vez de trabalhar das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, que as pessoas almoçam, ficam ali à espera de voltar ao trabalho, depois ficam sentados na sua mesa ali com aquele olhar de vidro, né, de quem almoçou e quer parecer produtivo, né? Nós mudamos para um horário das 7 horas a meio-dia. Dá para trabalhar 5 horas de manhã, um intervalo para um segundo café pelas 10, né? Certo? A meio-dia, as pessoas vão para casa, porque você tem 3 horas pela frente, porque só a gente vai retomar às 3 e até às 6, só 3 horas da tarde. Você chega em casa, né, almoça, faz uma boa siesta, né, de preferência com a esposa, faz parte, né, da coisa. Não é secundário esse convívio, né? Você toma um bom banho, volta para o trabalho e as 3 horas passam rapidamente. E o interessante é o seguinte, no fim do dia, às 6 horas, não volta para casa um trapo que senta à frente da televisão e, enfim, certo?
às 6 horas As pessoas têm muito mais vida, né, professor? A gente ia As pessoas pra têm farra, muito mais vida, não é? levava as crianças, saía, entende? Então, não é só o volume de tempo que a gente perde nas diversas coisas, é a forma de organizar o tempo que é absolutamente vital. Por exemplo, eu sou fortemente contra o uso desses horários de verão, né? Sempre me apresento os números de quanto energia se economiza, etc. Agora, o impacto fisiológico para as pessoas, ninguém mede, caramba. É violento. Um acidente no trabalho leva todo o lucro feito com a economia de energia elétrica. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por isso que eu fiz esse pequeno estudo, né, que está circulando muito. Eu tive dos Estados Unidos cartas assim efusivas, né, de economistas americanos e tal. É porque é bom senso. A gente tem que começar a calcular as coisas em função da nossa qualidade de vida, né? Agora, na África, as formas de organização são bastante diferentes, né? Nós ainda temos a família ampliada, quer dizer, os convívios mais amplos. Eu vivi ali, eu tenho 7 anos de África, tempos de exílio, né? Olha, foram anos felizes para mim.